Olá pessoal, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E este vídeo tem um propósito específico. Nós vamos refletir sobre que tipo de teorias dominam a Universidade Brasileira e produzem ideologia, produzem conhecimentos segmentados em torno de correntes específicas que são da preferência de professores, de grupos de professores, que são predominantes e hegemônicas dentro das universidades, especialmente as universidades públicas. É importante a gente refletir, porque essa reflexão interessa ao estudo de uma democracia plural, de uma democracia que não coloque, que não impõe obstáculos na difusão do conhecimento das diversas áreas, dos diversos segmentos, e seguindo orientações ideológicas diversas para que haja contrapontos, para que haja contradição, discussão dentro da racionalidade e não predominância de um pensamento único, de um pensamento que venha prevalecer, criar tradição, uma espécie de tradição que seja incontestável, que não possa ser questionada e que possa ser a única forma de pensar o Estado e a sociedade brasileira. Nós estamos falando especificamente do campo das ciências sociais, da teoria social, que nós podemos dizer que engloba uma série de segmentos científicos nessa grande área, ciências sociais, de teoria social, que é a sociologia, que é a filosofia, e, claro, essas áreas específicas que vão influir sobre a forma como também se critica a teoria do direito e a teoria do Estado. Nós sabemos que há no Brasil uma tradição de décadas em que há um pensamento hegemônico dentro das universidades que está pautado e baseado em cima das tradições marxistas ou daqueles autores que seguem o marxismo e tentaram modificá-lo. Nós não vamos adentrar todo o processo que aconteceu dessa consolidação, dessa tradição dentro das universidades, mas nós podemos apontar que existem causas específicas. Nós sabemos que o marxismo fez sucesso no Brasil e na América Latina por conta de não apenas a opção, podemos dizer assim, de partidários de uma utópica revolução socialista dentro do continente, mas como também nós sabemos que, por outro lado, foi adequado o estudo e a implantação de teorias marxistas no Brasil, dadas as grandes desigualdades que existem no Brasil, e de algum modo ser apontado como a única solução teórica e prática para fazer reformas sociais importantes, dada justamente o que é a influência do materialismo histórico, como meio de análise dessas diferenças sociais e, a partir daí, analisando a sociedade, propor mudanças importantes através de um processo revolucionário, buscando implantar, quem sabe, um Estado socialista dentro, vamos dizer assim, dentro da nossa região e em cada país com o seu modelo próprio, especialmente aqui no Brasil, quando houve várias tentativas, e a história pode demonstrar isso. E nós sabemos que desde o início da proclamação da República, que sempre houve movimentos, às vezes não muito organizados, que tentaram de alguma forma contestar o status quo, mas que não eram movimentos organizados e não tinham endereço certo, não tinham sequer ainda, podemos dizer assim, um Estado capitalista para que eles pudessem contestar no modelo de um Estado capitalista que fosse desenvolvido industrialmente, como a Inglaterra, em que Marx previu, inclusive, que haveria uma revolução proletária lá. Nós sabemos que muitos processos aconteceram, a intentona comunista em 1930, depois os crescentes movimentos revolucionários e, claro, amparado dentro de partidos políticos, e depois a ebulição dos movimentos esquerdistas nos anos 60 e o golpe de 64. E assim, não dá para a gente fazer um resumo histórico, mas de todo modo, a tradição teórica que foi construída foi em cima justamente de uma tradição que vinculava movimento político militante de esquerda e também pensamento intelectual nas universidades. Só que nós sabemos que tanto materialmente, socialmente, como também ideologicamente e na produção do conhecimento, nós podemos dizer que não houve uma pluralidade nesse campo último específico de produção do conhecimento em torno de entender a nossa própria realidade.
que um Brasil de dimensões continentais não seria fácil fazer uma revolução, como também num Brasil de dimensões continentais nós sabemos que haveria muita dificuldade de se implantar um Estado que fosse diferente dos modelos que nós temos, especialmente porque é um Estado que o capitalismo chegou aqui, podemos dizer, tardiamente. E nem podemos dizer que houve um processo, vamos dizer assim, de desenvolvimento industrial e capitalista que pudesse consolidar um Estado que fosse um Estado desenvolvido a ponto, por exemplo, de nós termos, inclusive, maiores benesses para a população. Nós sabemos que a classe operária aqui cresceu a partir dos anos 50, a urbanização cresceu a partir dos anos 50, mas não se deu nos mesmos modelos do século XIX na Europa, quando era objeto de quê? Objeto de estudo do marxismo e de contestação das teorias marxistas. E nós sabemos, obviamente, que a produção intelectual não se deu assim inicialmente no Brasil em larga escala, a ponto de se ter, por exemplo, a possibilidade de se ter muitas produções plurais, e essa tradição, ela, vamos dizer assim, ela perdurou durante décadas e mais décadas, a tradição marxista e neomarxista, inspirados em Karl Marx, em Friedrich Engels e tantos outros, ela perdurou durante décadas e mais décadas vamos dizer assim, no universo, no campo intelectual brasileiro. E claro, obviamente, essa herança foi passada de geração em geração, porque entendia-se que era a única forma de difundir, de entender a sociedade brasileira nas suas contradições a partir da ótica marxista. Mas os equívocos talvez estivessem em cima justamente de uma leitura que foi feita equivocadamente desse processo que se deu no Brasil de exclusão social, e esse processo de exclusão social não se deu da mesma forma do que em outros países. E o Brasil não teve chance, inclusive, de debater políticas específicas para mudança, não só no contexto social, como também da sua estrutura estatal. O Brasil, ele também era excludente não apenas no processo, vamos dizer assim, de acolhimento de um capitalismo que mesmo que tardio, que pudesse, por exemplo, explorar a mão de obra operária, o capital explorando a mão de obra operária. O Brasil também tem um Estado que é um grande empregador, e associado muitas vezes ao capital privado, pôde fazer com que houvesse um agravamento das diferenças sociais e das desigualdades econômicas no Brasil, de classe social para classe social. Então, o entendimento de que o Brasil era rigidamente dividido em classes era o que proporcionava justamente o quê? Uma consolidação cada vez maior de um pensamento marxista no Brasil, na área de ciências sociais, eu estou falando. Então, pode estar parecendo um pouco complexo e um pouco confuso em determinados aspectos, mas eu queria fazer um corte específico nesse sentido, para voltar um pouco no tempo, mas não no início da República, mas para voltar um pouco no tempo, a partir dos anos, final dos anos 60, início dos anos 70, quando tentou se implantar no Brasil, podemos dizer assim, uma espécie de movimento que pluralizasse, que fosse arrefecer essa tradição dentro das ciências sociais, centrada apenas nessa vertente marxista de se discutir a sociedade e de se discutir a política, certo? E de se criticar um modelo que nós tínhamos aqui, de um modelo de um capitalismo periférico tardio, e que nós sabemos que nem teve a oportunidade, inclusive, de ser implantada aqui políticas essencialmente liberais, e que as próprias correntes da área das ciências sociais que pudessem, de alguma forma, sugerir intervenções políticas, estavam pautadas por um modelo liberal. Não, estavam sempre pautadas em torno de um Estado social que fosse um Estado intervencionista. E materialmente nós identificamos isso onde? A partir do governo Vargas, no Estado Novo, que foi desenhado a partir de lá por Vargas, um Estado social intervencionista, um Estado, em certa medida, paternalista. Então, qual seria, propriamente, a solução de se passar de um Estado paternalista para um Estado socialista, se o Estado já era social? Então, esse era um primeiro dilema.
E que o próprio Florestan Fernandes disse que todos os processos revolucionários, entre aspas, e Florestan Fernandes é um sociólogo marxista, ele disse que todos os processos revolucionários que aconteceram no Brasil foram revoluções burguesas, não foram revoluções populares. Mas a academia brasileira ainda persistia nessa tradição de tentar fazer com que houvesse um processo de conscientização das massas e um processo de conscientização que, na verdade, na prática seria implantar uma grande utopia, dado que, dada a excessiva heterogeneidade da nossa população, considerando as diferentes regiões, em um país imensamente cheio de contradições e diversidade dentro de um território que pode ser considerado um continente, que o Brasil é imenso territorialmente, é um dos maiores países do mundo em termos territoriais. Mas houve um movimento na Universidade de Brasília que tentou, vamos dizer assim, dinamizar o campo das ciências sociais, que pudesse trazer outros nomes que não fossem ligados à tradição marxista, a partir, obviamente, claro, que bem antes de Marx, de autores que contribuíram para o pensamento político, para a sociologia, inclusive para também a filosofia do direito e a sociologia do direito, porque todas essas teorias sociais também iam de alguma forma discutir o Estado e o direito, e foi justamente o que? A coleção Pensamento Político da editora Universidade de Brasília. Eu trago aqui um exemplar. Esse aqui é um dos exemplares, um dos títulos publicado pela editora Universidade de Brasília, certo? Que foi era uma coleção que existia até o início dos anos 90, certo? E ela data os primeiros exemplares lá do final dos anos 70, e aqui nós temos O Espírito das Leis, de Montesquieu. É um clássico do pensamento político. Existem outras edições, né, do Espírito das Leis, mas o que chama a atenção é que essa coleção Pensamento Político, ela tentou trazer autores importantes, e trouxe autores importantes, né, nessa coleção de capinha amarela, com um layout parecido, sempre um desenho, a numeração aqui, e muitos autores chegaram ao Brasil através dessa coleção. Autores liberais que poderiam justamente o quê? Permitir que fosse formado e desenvolvido vamos dizer assim, um outro status de teoria social no Brasil que pudesse se contrapor à tradição marxista que já vinha desde muito tempo, praticamente desde a fundação do Partido Comunista do Brasil lá em 1922. E claro que de lá para cá foi disseminando-se o pensamento marxista no Brasil. Então, foi uma tentativa de trazer autores liberais que pensavam o Estado, a sociedade, de modo diverso da matriz teórica marxista. E autores importantes que já se tornaram clássicos, que ficaram distanciados da academia brasileira, autores como Erich Voegelin, né, Friedrich Hayek. Hayek teve a tradução da sua obra Constitution of Liberty, que é a Constituição da Sociedade, traduzido e difundido nessa coleção. E esses livros, esses autores, simplesmente não foram absorvidos pela Universidade Brasileira, eles foram, na verdade, rejeitados, a ponto da Universidade de Brasília perder, inclusive, o interesse de publicar, fazer várias edições desses livros. Hoje é raro, muito raro encontrar alguns desses números da coleção Pensamento Político. E esses autores foram, de alguma forma, alijados. Por quê? Porque eles não conseguiram penetrar na Universidade Brasileira. Não conseguiram penetrar na universidade pública, que era essencialmente e hegemônica, e quase o pensamento universitário, em sua totalidade, no Brasil, é nas universidades públicas. Isso perdurou até o início dos anos 90. Depois dos anos 90, houve assim, um crescente número de universidades privadas e assim por diante. Muito embora existissem universidades privadas já no Brasil, tradicionalmente, que também até contribuíam com esse tipo de tradição do pensamento marxista. E por quê, na verdade? Por quê? Porque dentro de cada universidade, dos departamentos, existem tradições que são criadas e que elas não rompem, vamos dizer assim, com um encadeamento temporal de ideias. Então, por exemplo, um professor orienta alunos dentro da sua corrente de pensamento ideológica, e esses alunos vão se formando, podem se tornar mestres, doutores, e vão seguindo a mesma tradição e dentro do mesmo pensamento.
Agora, nessa tradição marxista, o que é interessante, o que é curioso, que ainda hoje no Brasil existem professores que ainda pensam a partir do materialismo histórico marxista e não romperam com ele, apesar de muitos neomarxistas que não são mais marxistas terem rompido na Europa desde os anos 70, desde os anos 60 e desde os anos 70. Então é como se pensadores brasileiros ainda fossem apegados a uma matriz marxista, a uma tradição marxista, que autores que eram considerados no passado marxistas não consideram mais o materialismo histórico como um único meio de compreender a sociedade e de, podemos dizer assim, lançar críticas sobre vamos dizer assim, as desigualdades sociais que perduram numa sociedade como o Brasil, que são bastante acentuadas. Autores que nasceram na teoria crítica, a própria teoria crítica da Escola de Frankfurt, ela já tinha rompido, especialmente com o quê? Com os movimentos revolucionários violentos. Ela já era crítica do stalinismo. Um dos filhos da teoria crítica, que muita gente associa diretamente à teoria crítica, que é o autor Jürgen Habermas, né? Nós temos aqui Jürgen Habermas, certo? Ele mesmo se distanciou da teoria crítica da Escola de Frankfurt e negou o materialismo histórico, muito embora seja um pensador que dialoga com muita facilidade com Marx, mas ele rompeu depois, justamente que construiu um pensamento mais próximo da tradição sociológica norte-americana, do funcionalismo de Talcott Parsons e também da filosofia da linguagem, a partir de John Austin, para criar o quê? A teoria da ação comunicativa e desenvolver um outro projeto sociológico e filosófico. E isso, na verdade, esses autores são discutidos no Brasil, às vezes são até, podemos dizer, rejeitados em partes, porque eles dizem, não, mas negaram o marxismo, aí se distancia do autor. E autores que estão, na verdade, ultrapassados porque não se entende ou não quer se compreender que as contradições nas sociedades contemporâneas, elas não se dão mais apenas em torno do conflito entre classes sociais, que estava na base do pensamento marxista. Existem outras formas de conflito, outras formas de contradições que o materialismo histórico não consegue responder. E voltando aqui à coleção da UNB, eu vou contar um exemplo para vocês. Nós temos aqui em mãos o livro de John Rawls, Uma Teoria da Justiça. Esse livro foi lançado no início dos anos 70. A primeira edição foi em 1971. No Brasil, esse livro chegou aqui no início dos anos 80, por essa coleção amarelinha, certo? Pensamento Político, da editora Universidade de Brasília. Na época, o livro não teve sucesso. E na época também, eu vou só fazer um parênteses rápido, a teoria do direito, os cursos de direito não estavam assim, podemos dizer, tão abertos a outras teorias. Eram cursos mais dogmáticos. Não existia muita discussão que está existindo hoje, por exemplo, em torno de neoconstitucionalismo, ativismo judicial, etc, etc. E, claro, também a teoria dos princípios, trazida por Ronald Dworkin, que isso veio ter força a partir do final dos anos 90. Certo? Na época, Rawls foi simplesmente ignorado pela Academia Brasileira. Pouco mais de 10 anos do lançamento do livro nos Estados Unidos, veio para o Brasil, mas foi praticamente ignorado. Por quê? Porque era um autor norte-americano e não propunha, vamos dizer assim, uma teoria revolucionária. Não propunha uma teoria revolucionária, que são as teorias que vão ser acolhidas no campo da sociologia, por exemplo. Rawls propõe uma teoria que, inclusive, eu não concordo com tudo que ele prega aqui no livro A Teoria da Justiça, inclusive alguns pontos podem estar superados hoje na sociedade contemporânea, mas ele não propõe um projeto revolucionário para diminuir as desigualdades. Ele propõe a justiça como equidade, uma forma de intervenção do Estado, uma série de questões aqui que não há condições de a gente explorar toda a obra dele aqui neste vídeo.
Mas, como não propõe uma teoria revolucionária de tomada do poder pela força, como previu Marx, ou como propôs Marx no Manifesto Comunista, para justamente o que fazer uma mudança, reestruturar o modo de produção capitalista para dar poder à classe operária, e nós sabemos que a classe operária não é a única classe que seja, podemos dizer, hoje, no mundo contemporâneo, alijada de qualquer processo, vamos dizer, que possa permitir uma inclusão maior na sociedade. Não é a classe operária apenas que entra em confronto com a classe do capital, certo? Com os capitalistas. Nós sabemos que existem outros confrontos que são divergências não apenas de classe. Então, como Rawls, inclusive algum professor por aí disse que era um livro nojento, porque não propunha a derrota do capitalismo, certo? E por incrível que pareça, existem professores que estão formando no ensino médio e também nas universidades pessoas jovens que estão acreditando que é possível uma revolução. Estão inspirados, por incrível que pareça, em Leon Trotsky, revolucionário russo do início da Revolução Bolchevique. São inspirados em Stalin. São inspirados justamente por um pensamento que concretizou um dos regimes, podemos dizer assim, mais totalitários da face da Terra, da história da humanidade, que foi justamente o quê? O regime soviético de Stalin. Existem pessoas inspiradas ainda nesses autores que não podem ser trazidos para hoje para fazer uma crítica social de uma sociedade contemporânea, e especialmente de uma sociedade brasileira cheia de contradições com suas peculiaridades. E voltando a Rawls. E por que é que Rawls volta a ser editado? Porque estava existindo um movimento internacional e muitos professores estavam indo estudar fora e sabiam e atestavam que não tinha como se discutir no mundo contemporâneo mais um projeto revolucionário, mas sim a partir justamente do próprio capitalismo e suas contradições, criar alternativas para pensar o direito à sociedade e à justiça. Ele é um filósofo político importante que influiu e que de alguma forma é subsídio importante para uma teoria constitucional calcada na, vamos dizer assim, na equidade. Como eu disse, pode ser discutida em outro momento aqui. E claro, Rawls foi criticado por um dos maiores teóricos do direito, que foi Ronald Dworkin, que embora mereça muitos reparos, mas é um autor importante, que foi trazido para o Brasil tardiamente e foi introduzido aqui, por incrível que pareça, não por teóricos do direito, que deveria ter sido, mas como no Brasil, no campo da teoria do direito, existia uma espécie de domínio na filosofia do direito, praticamente nas mãos de Miguel Reale. Então, autores importantes, alguns autores importantes que não eram vamos dizer assim, do repertório do professor Reale, ficavam de fora. Mas à medida que o Brasil foi crescendo, que a universidade foi evoluindo e outros professores foram em busca de outras fontes, podemos dizer assim, o panorama, a constelação de teóricos que estavam pensando o direito, a justiça, a sociedade de modo diverso, foram sendo introduzidos aqui no Brasil, certo? E outras editoras foram resgatando justamente o quê? Títulos importantes que foram deixados de lado aqui pela Universidade de Brasília, na coleção Pensamento Político. Autores como Eric Voegelin estão voltando. Autores importantes para o pensamento clássico político, como Alex de Tocqueville, que escreveu Uma Democracia na América, estão também voltando. Então são esses autores que possivelmente, a partir dos clássicos e de outros também, possivelmente possam ser discutidos e arrefecer, ampliar esse ambiente que ainda existe, especialmente no campo das ciências sociais, ainda existe, vamos dizer assim, em analisar, em fazer críticas sociais, fazer crítica da estrutura política, jurídica, econômica, a partir do quê? Do materialismo histórico. Existem muitos pontos a ser explorados a partir desse vídeo. Nós vamos voltar em outro momento a discutir esses assuntos.
Eu espero que tenha dado um ponto de partida importante para que a gente possa trazer outras discussões aqui. E, claro, deixe seu comentário também e alguma dúvida que tiver eu posso aprofundar em momento oportuno. Vez por outra eu vou tocar nesse ponto aqui, certo? Então, esse vídeo nós não pudemos assim concluir toda a temática, mas pelo menos lançamos aqui, certo, a discussão, as bases da discussão sobre a importância de se ter pluralidade nas universidades e sair um pouco, né, desse ambiente que podemos dizer assim, um tanto quanto ortodoxo e hegemônico e claro, baseado sempre nas tradições marxistas ou neomarxistas. Eu trouxe o exemplo de Rawls, mas existem muitos outros autores, né? Richard Posner, com análise econômica do direito, e tantos outros. E na área do direito especificamente, por incrível que pareça, parafraseando e, claro, inspirado em Claude Lévi-Strauss, que inclusive esteve aqui nos anos 30, foi professor da UNB, o grande antropólogo, fundador do estruturalismo, dizia que na academia brasileira se buscava, muitas vezes, os estudantes e professores se enfeitizavam em grandes novidades, quando na verdade nem conheciam os clássicos. E na área do direito, muitas novidades eram trazidas e às vezes mal digeridas, mal compreendidas, e às vezes o básico não se entendia. Nem os clássicos da teoria política que pudessem contribuir para a formação de uma ciência jurídica importante, especialmente do direito constitucional, e nem outros da filosofia do direito, ou da teoria do direito, como Hans Kelsen, né, o criador da teoria pura do direito, que ainda é de leitura importante, importantíssimo para entender os fundamentos de uma ciência jurídica. Imagine vocês no campo das ciências sociais que contribuem com o direito, como a sociologia, por exemplo, né, e também da área humanística fundamental, que é a filosofia pura, a filosofia política aplicada ao direito. Um abraço a todos e até lá.